porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Graça e paz, meus irmãos, eu os convido a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 95, salmo que está na nossa sequência de exposições. Este salmo onde o rei pastor convoca seu povo para adorá-lo. Esse é o título da mensagem. O rei pastor convoca seu povo para adorá-lo. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele ao mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Amém. Estamos atentos agora para ouvir a tua voz. Dá-nos discernimento para compreendermos as verdades desse tesouro precioso que é o Salmo 95. E que absorvamos essas verdades e apliquemos especialmente neste dia, que é o dia em que somos convocados para te adorar. E possamos entender, ó Deus, em que consiste a convocação do Rei Pastor ao seu povo. Que tipo de convocação é esta e o que ela exige de nós? Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, poucos salmos expressam de maneira tão clara o verdadeiro propósito disto que estamos fazendo agora, o culto público, quanto o Salmo 95. Além de uma reflexão sobre adoração, neste salmo nós encontramos a voz do próprio Deus convocando o seu povo para reunir-se diante da sua presença. Por essa razão, desde os primeiros séculos da igreja, este salmo, conhecido pelo seu primeiro verbo em latim, venite, ou vinde, tem sido utilizado como uma convocação ao culto, chamando a congregação a aproximar-se do Senhor com o coração preparado. É um excelente salmo para ser lido na introdução, na convocação, no reconhecimento da presença do Rei que está entre nós. Essa convocação, porém, é muito mais profunda do que um simples convite para participar de uma reunião religiosa. O Rei do Universo reúne o povo da sua aliança para que o adore, reconheça a sua majestade e submeta-se à sua autoridade e ouça atentamente a sua voz. Aqui, mais uma vez, somos ensinados, meus irmãos, que o culto ele não parte de uma iniciativa humana e não é um encontro social promovido pela igreja. O culto é a resposta do povo de Deus ao próprio Deus que chama esse povo à sua presença. Ao mesmo tempo, este salmo nos surpreende, porque ele começa com uma explosão de alegria, de gratidão e de celebração, mas ele termina com uma das advertências mais duras e solenes de todo o saltério. A exuberância do início, ela é equilibrada pela seriedade do final, lembrando-nos de que o verdadeiro culto jamais pode ser reduzido à emoção eufórica, ao entusiasmo juvenil
ou a beleza das suas formas. Porque aquele que nos chama para cantar é o mesmo que exige de nós um coração obediente. É essa santa convocação que nós contemplaremos nesta exposição na dependência de Deus, o Espírito Santo. Veremos em primeiro lugar o rei pastor chamando o seu povo à adoração, pensando que tipo de adoração deve ser essa. Em seguida ouviremos esse mesmo rei convocando o seu povo a escutar a sua voz com obediência e temor, perseverando na esperança do descanso que ele promete aos que permanecem fiéis. Nós veremos aqui exatamente o que é, em linhas gerais, a liturgia, o desenvolvimento do culto, e veremos e podemos avaliar, inclusive, a nossa liturgia, mas também, principalmente, avaliar se de fato estamos executando essa liturgia de todo o coração, atentos a tudo que estamos falando, que estamos pensando, porque, pasmem, ainda há crentes que depois de anos ouvindo e participando da mesma liturgia, não sabem descrevê-la, não sabem explicá-la, não sabem nem o que está acontecendo, não sabem adorar. E isso é lamentável. Então, mais uma vez, o Senhor, nesta manhã, nos ensina. O Salmo 95, como nós temos visto dentro do livro 4, ele pertence ao conjunto de salmos que exaltam o reinado soberano do Senhor sobre toda a criação e sobre todas as nações. Faz parte daquele grupo de salmos em que está escrito reina o Senhor, né? Reina o Senhor. Aqui não está dizendo claramente, mas o reinado do Senhor é pressuposto aqui, está implícito aqui, mas no Salmo 96, como nós vimos, no Salmo 97, no Salmo 93, nós vamos encontrar no Salmo 99 essa expressão reina o Senhor. E nesse contexto, ele celebra o fato de que Deus reina e governa o mundo com justiça e há de julgar a terra com retidão. E nesse contexto, o Salmo 95 assume uma função singular. Porque em vez de simplesmente proclamar a realeza de Deus, ele transforma essa verdade em um chamado direto ao povo da aliança. Porque se o Senhor é o grande rei sobre toda a terra, então o seu povo deve apresentar-se diante dele em adoração e submissão. E embora nós não conheçamos as circunstâncias exatas da sua composição, muitos estudiosos entendem que este salmo tenha sido utilizado em uma grande celebração litúrgica de Israel, possivelmente durante a festa dos tabernáculos. Devemos nos lembrar que nessa ocasião da festa dos tabernáculos, era aquele momento quando o povo, por 7 dias, eles habitavam em barracas que muitas vezes armavam no telhado, na laje da casa ou no eirado, para lembrar a peregrinação pelo deserto. Eles já estavam na terra prometida aqui, estamos já no período da monarquia, ou talvez até mesmo no período de Davi. Davi é mencionado em Hebreus como o autor deste salmo. Então, nessa ocasião o povo celebrava e relembrava e recordava a peregrinação pelo deserto, e nisso eles renovavam a sua gratidão pela fidelidade do Senhor ao longo de toda a peregrinação. Se essa hipótese estiver correta, torna-se ainda mais significativa a mudança de tom na segunda parte do salmo. Você vai perceber que ele tem 2 grandes partes, e você percebe na mudança de tom. Porque justamente quando Israel relembrava os dias da sua caminhada rumo à terra prometida, Deus o advertia a não repetir a incredulidade daquela geração que endureceu o coração, a geração saída do Egito, e que ficou impedida, por isso, de entrar no descanso prometido. Então, séculos mais tarde, o autor da Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 3 e no capítulo 4, se você quiser deixar aberto que eu vou mencionar, ele vai reconhecer que essa advertência não se restringia à geração do Êxodo, nem ao Israel do tempo de Davi. Inspirado pelo Espírito Santo, o autor de Hebreus vai demonstrar que o hoje proclamado aqui no Salmo 95, no verso 7, parte B, hoje se ouvis a sua voz, esse hoje continua ecoando na vida da igreja, e que o descanso prometido aponta
para uma realidade maior do que a entrada em Canaã, o descanso definitivo preparado por Deus para o seu povo. Assim, meus irmãos, o Salmo 95 continua sendo a voz do grande rei, convocando a sua igreja a adorá-lo com reverência, a ouvir a sua palavra com fé e a perseverar até alcançar o descanso eterno. Por isso, agora, nessa exposição, talvez mais do que nunca, eu quero chamar você a que não deixe a sua mente devagar. Não deixe o sono o vencer. Não deixe as distrações tirarem o seu foco. Porque é triste se alguém, no momento em que está ouvindo sobre o culto, exatamente está fazendo aquilo que a palavra de Deus, ao contrário daquilo que a palavra de Deus ordena. Então, tendo compreendido o propósito geral do Salmo, acompanhemos agora em que consiste essa santa convocação para o culto público. E eu quero já anunciar as duas grandes divisões aqui, que têm subdivisões. Nós queremos mostrar aqui que o Salmo nos instrui, em primeiro lugar, que essa santa convocação do pastor ao seu povo é uma convocação à adoração. Uma convocação à adoração. E em segundo lugar, nós veremos que essa convocação do rei pastor ao seu povo é uma convocação à escuta obediente. Talvez um título melhor seria a santa convocação do rei pastor ao seu povo. Mas isso depende da sua preferência, porque a primeira divisão exatamente ela vai tratar daquilo que o título já adiantou. O rei pastor convoca o seu povo para adorá-lo. Mas de que maneira nós somos chamados a adorar a Deus? Afinal, o que é a adoração de um modo geral? A palavra adoração, de um modo geral, ela é um sinônimo de culto. Embora a palavra culto, aqui um pouco para você aprender, ela se refira a todo o conjunto da liturgia. Culto está ligado a cultivar, cultura. Então não é algo que você oferece a Deus de qualquer forma, é algo que precisa ser preparado, é algo que precisa ser organizado, é algo que precisa ter uma ordem, é algo que precisa ter um desenvolvimento, uma história, uma narrativa. É isso que é o culto. Mas a adoração é uma palavra que, mesmo que remeta e possa ser sinônimo de culto, tem a nuance do ato de prostrar-se, do ato de contemplar a glória de Deus e deleitar-se com essa glória. E adoração tem a ver com uma postura. Então é por isso que o salmista nos chama a cultuar, e ele inicia, observe, com uma convocação à adoração. Porque sem essa atitude de adoração, o nosso culto não será verdadeiro. O Senhor Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então é por isso que o Salmo inicia com essa convocação à adoração. Então o primeiro ponto é uma convocação à adoração. O Salmo inicia com uma sequência de convites dirigidos à congregação. Ele começa com o imperativo: vinde, venham. Veja, ele já está no templo. Provavelmente é um sacerdote que está a dirigir o culto. E ele fala em nome do Senhor. E ele fala na primeira pessoa do plural, porque ele está envolvido nessa adoração. Veja, vários verbos aí, vários convites. Vinde, cantemos. Presta atenção, igreja. Cantemos. Não é possível cantar sem abrir a boca, sem soltar o som da boca. A Bíblia nos ordena, e muitas vezes, cantar. Tem muitos crentes que depois de muito ouvirem, não conseguem fazer isso. Muitas vezes, porque eles vêm distraídos, eles vêm com a cabeça no mundo da lua, como se diz. Eles vêm depois de ter olhado as redes sociais, visto coisas, não se prepararam adequadamente. Então a mente deles viaja. E eles não conseguem, às vezes eles até gostam de ficar ouvindo, e parece que eles estão ouvindo um som, como quando eles estão ouvindo alguma coisa no fone de ouvido, mas o culto é para cantar. Existe um momento para ouvir, mas existe um momento para cantar. E na verdade, quando nós cantamos, nós também ouvimos. Então por isso ele diz:
vinde, cantemos. Então, o culto envolve cantar. Lembre disso. Quando você não canta, o seu culto não é completo. Cantemos, mas não só isso, ele diz, jubilemos. A ideia de alegrar-se. Apresentemo-nos. A ideia é, eu estou indo ao encontro de Deus. Mas Deus não é onipresente? Deus sempre foi onipresente, mesmo quando esse salmo foi escrito. Ou você acha que Israel não sabia que estava na presença de Deus e que vivia corandeu o tempo todo? Mas o que ele está aqui falando é que há uma presença especial de Deus no culto que nós desfrutamos, que é distinta. Porque, embora Deus seja onipresente, sua presença não se manifesta em cada circunstância da mesma forma. Por exemplo, Deus está presente no inferno, não está? Ele é o rei do inferno, na verdade, né? Não é Satanás. Se você pensava essa heresia, tire isso da sua cabeça. Deus é o rei. O Senhor Jesus diz em Apocalipse, eu tenho a chave da morte no inferno. O inferno é um lugar, não é para Satanás reinar, é um lugar de juízo. Mas como é que a presença de Deus se manifesta no inferno? Como tormento, como castigo, como juízo. Sua santidade e sua justiça se manifestam. É diferente de como ele se manifesta ao seu povo, porque ele se manifesta com palavra de salvação. Então, nesse sentido, a presença de Deus no culto é uma presença distinta da sua presença conosco todos os dias, porque é aquele momento quando eu deixo tudo para trás, quando eu abro mão dos meus interesses para encontrar-me com Deus de um modo especial. Então eu desfruto da sua presença especial e eu me apresento. Veja, eu estou aqui me apresentando. Eu não gosto muito, embora isso possa até ser cantado, mas eu particularmente não gosto muito daqueles cânticos que dizem, tu és bem-vindo entre nós. Porque nós não temos que dar boas-vindas a Deus. É Ele quem dá as boas-vindas. Ele é o anfitrião. Ele é o rei que nos recebe em seu palácio. E nós é que temos que receber as boas-vindas do rei. Ele nos convoca e nós temos que nos apresentar. Então, vinde, cantemos, jubilemos, apresentemo-nos, celebremo-lo. Trata-se então de um convite para participar ativamente, igreja, do culto, e não para tão somente assisti-lo. Os próprios fiéis conclamam uns aos outros a se aproximarem. Veja, vinde, cantemos, celebremos. Eles estão juntos uns aos outros, se conclamando a se aproximarem da presença do Senhor, mostrando-nos que a adoração pública não é uma experiência individual e isolada. Hoje eu vou à igreja porque eu preciso descarregar, eu preciso aliviar, minhas tensões, então eu vou hoje, porque eu preciso de uma palavra, eu. Não é isso que é o culto. Essa experiência chamada culto é uma resposta comunitária ao chamado do Rei da Aliança. É significativo que essa convocação seja dirigida ao povo antes mesmo de qualquer exortação moral. Deus reúne primeiro os seus filhos à sua presença. O culto, então, começa com a iniciativa divina. Você só está aqui porque Deus o convocou. Você já percebeu que alguns irmãos não puderam estar aqui? Irmãos crentes, fiéis ao Senhor, que queriam adorar o Senhor, mas caíram doentes, ou tiveram seus filhos doentes. Quem permitiu você estar aqui? Foi o Senhor. Ele te deu saúde. Ele te restaurou. E é por isso que você está aqui. Isso é graça do Senhor. Então o culto começa com a iniciativa divina. Nós nos aproximamos porque Deus nos chama. E respondemos porque Ele, em sua graça, nos concede acesso à sua presença. E cada imperativo, meus irmãos, conduz a congregação a uma resposta concreta diante do Senhor. O salmista conclama o povo a agir. A participação no culto é ativa, pois a verdadeira adoração envolve todo o ser e manifesta-se exteriormente por meio do louvor, da gratidão, da reverência e da submissão. É essa resposta que o salmista desenvolve em duas dimensões complementares. Você vai observar dentro desse primeiro ponto que primeiro ele nos chama que tipo de adoração é essa que ele
nos chama a prestar ao Senhor? Primeiro, é uma adoração jubilosa. E, em segundo lugar, é uma adoração reverente. Essas duas atitudes se completam e descrevem o que eu chamo de tensão da adoração, sabe? O crente precisa entender que o culto precisa funcionar ou precisa se realizar ele precisa ocorrer nessa tensão da adoração. Porque a tensão é a seguinte: de um lado, nós precisamos exultar no Senhor. Por outro lado, essa exultação não é como a euforia de uma criança, porque ela é uma exultação reverente. Aí está a tensão entre a alegria e o temor, entre a celebração e a reverência. Porque o Deus diante de quem nós exultamos é o mesmo Deus diante de quem nos prostramos com temor. Quanto maior a nossa alegria por quem Ele é, mais profunda será a nossa reverência diante da sua majestade. Então eu quero refletir ainda sobre cada um desses aspectos. Então, é uma convocação à adoração, e aí você vai colocar 1.1, essa adoração a que Ele nos convoca deve ser uma adoração jubilosa. Uma adoração jubilosa. Veja, a primeira resposta que o salmista espera daqueles que foram convocados pelo rei pastor é a alegria, igreja. Presta atenção, nós somos ordenados a nos alegrar. Mas, como assim? Quem não gosta de se alegrar, não é? Quem não gosta da alegria? Mas sabe, muitos crentes gostam da alegria em si, e eles não entendem que, dependendo da alegria, ela pode ser uma bênção ou uma maldição. O ímpio se alegra em pecar, ele celebra o pecado, ele espera chegar o fim de semana para celebrar o pecado, e no outro dia ele fica se gabando dos pecados que cometeu. Essa alegria é maldita. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. É melhor a tristeza, segundo Deus, do que a alegria, segundo o mundo. Então não é a alegria o valor maior. O importante é em quem você se alegra. Mas o ponto é, se a alegria é algo bom, é uma sensação boa, por que Deus nos ordena nos alegrarmos? Porque nós temos a tendência a nos alegrarmos mais na criatura do que no Criador. Mais no que vemos do que no que cremos. De modo que a alegria precisa ser algo que eu preciso induzir. Mas a alegria, pastor, eu não consigo mandar no meu coração. Se você é crente e tem o Espírito Santo, você tem domínio próprio. E como é que eu encho o coração de alegria? Eu preciso falar ao meu coração. Eu preciso ler a Escritura. Eu preciso, antes do culto, no dia anterior, me preparar pensando naquilo que eu vou fazer no outro dia, orando por isso, lendo as Escrituras, ouvindo cânticos e salmos e hinos que sejam bíblicos. Quando eu preparo, faça isso para você ver se você não vai cultuar a Deus com alegria, via de regra. E se em algum dia isso não ocorrer, é apenas para provar seu coração. Mas olha o que ele diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Essa palavra júbilo não é uma alegria qualquer, é aquela alegria que brilha, que faz brilhar os olhos, que nos faz vibrar, que nos faz até mesmo saltar, embora não necessariamente eu precise pular de maneira com uma coreografia. Ele diz: celebremos, a ideia, jubilemos diante do Senhor, alegremos-nos diante do Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação. Celebrar é comemorar. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Todas essas expressões remetem à alegria. Vitoriar-se é dar um viva, é aclamar. Quando você exalta alguém ou um grupo, quando você exalta um time, se gloria em alguém, é isso que ele está dizendo. Só que aqui não é a criatura, é ao Criador, é ao único que de fato merece toda a nossa alegria. Então o culto começa com uma convocação à celebração jubilosa. Isso não significa, irmãos, é óbvio, que a alegria seja a única maneira de nos aproximarmos de Deus. Há momentos em que os santos comparecem diante dele em silêncio, como é o caso do Salmo 62, por exemplo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Outras vezes o povo de Deus pode se aproximar dele em lágrimas, como testemunham tantos salmos de lamento.
sobre os quais já meditamos. Há momentos em que nos aproximamos com lágrimas. Sim, a adoração pode ser realizada com o coração entristecido. Quando alguém parte para junto do Senhor, nós temos o ofício fúnebre, que começa com um culto ao Senhor. E o Senhor sabe que estamos tristes ali. Mas, preste atenção, neste salmo específico, e no contexto do culto público regular, que ocorre no dia do Senhor, a resposta apropriada à convocação do grande rei é a celebração. Então, este dia é especialmente para a celebração. Não digo que em algum momento, por uma grande calamidade, não possamos nesse dia até jejuar, mas via de regra esse dia é para celebrar. E devemos, e aqui eu lembro das palavras de Neemias ao povo, você lembra? Eles estavam celebrando a festa dos tabernáculos, o povo já tinha conseguido reconstruir os muros, eles estavam todos já concluídos, e eles se reúnem no 7º mês para celebrar exatamente essa festa. E observe que o povo ouve a lei. Em Neemias capítulo 8, eu peço que você abra lá. O povo está a ouvir a lei, lida pelo sacerdote Esdras e explicada pelos levitas. E diz a palavra de Deus que no verso 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Veja, o choro do povo é até justificável, não é? Eles estão chorando porque estão ouvindo as palavras da lei. E provavelmente eles estão lendo sobre as bênçãos e maldições lá em Deuteronômio. E eles estão agora lembrando que eles foram para o cativeiro, voltaram do cativeiro, mas ainda com muitas dificuldades estão se reconstruindo como nação, e eles estão associando e lembrando que as maldições da lei se cumpriram sobre eles, e por isso eles estão chorando. Então é um choro piedoso, mas mesmo assim Neemias disse: esse não é dia de choro, esse é um dia de celebração, porque ele é consagrado ao Senhor. Diz, vão comer carnes gordas, tomar bebidas doces, enviar poções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, esse é um momento, o culto no dia do Senhor é um momento de celebração. Essa é a resposta apropriada à convocação do grande rei. O povo é chamado a entrar em sua presença com entusiasmo santo, porque está diante do Deus da sua salvação. É por isso que os verbos empregados pelo salmista são intensos e envolventes. Cantar, jubilar, apresentar-se diante de Deus com ações de graças e celebrar o seu nome, descreve uma adoração que envolve toda a congregação. O povo de Deus exorta a si mesmo a adorar, lembrando-nos de que o culto não admite espectadores passivos, nem corações distraídos, igreja. Como observou Derek Kidner, nós não entramos na presença do Senhor ao léu, absorvidos pelas preocupações da semana ou movidos pela mera obrigação religiosa. Ah, pastor, mas como que eu faço isso? Pare de olhar nas redes sociais antes do culto. Pare de se distrair com outras coisas antes do culto. Comece lendo a palavra de Deus desde o sábado, mais intensamente, orar mais intensamente. Deite mais cedo, acorde mais cedo, leia a Bíblia em voz alta e ouça a convocação do Senhor. Porque assim como a boca fala do que está cheio o coração, no mesmo livro de Provérbios diz que do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Ouça cânticos bíblicos. E certamente o Senhor vai encher o seu coração de alegria. Então nós comparecemos diante daquele que nos chamou, irmãos, conscientes do privilégio de estar na sua presença. Mas essa alegria não é produzida artificialmente. Ela não nasce da música em si, do ambiente, da emoção do momento, da animação do apresentador.
o próprio Salmo faz questão de fundamentá-la na verdade acerca de Deus. Por que devemos nos alegrar? Você precisa meditar no caráter de Deus, nos atributos de Deus, sobre o ser de Deus. Olha o que diz o verso 3. Ele começa com uma conjunção explicativa. Por que devemos nos alegrar? Porque o Senhor é o Deus supremo, superior, sublime e o grande rei acima de todos os deuses. Então a adoração cristã jamais se apoia em um entusiasmo vazio. Ela brota da contemplação de quem Deus é. Ele é o Rei Supremo. E você percebe que o liturgo, quando começa aqui, ele chama a sua atenção para isso. Nosso liturgo hoje, o presbítero Rogério, chamou sua atenção para esse momento. 5 minutos antes ele diz assim: olha, é o momento de nós ficarmos em silêncio, cessarmos a conversa, pararmos um pouco, refletirmos. E nós acostumamos tanto a ouvir isso que eu percebo que muitas vezes, muitos irmãos ouvem essa convocação, essa antecipação, 5 minutos, e não param de conversar, e não param de falar, e sobre os diversos assuntos do dia a dia. Como é que a sua adoração pode ser vigorosa? Não tem como, irmãos. Não é possível. Mas quando nós nos preparamos, refletindo quem é o meu Deus, Ele é o Deus Supremo. Ele é aquele único que é verdadeiro Deus, embora haja muitos que se chamem deuses. E é o grande rei acima de todos os deuses. Veja, o salmista apresenta 3 razões para esse júbilo. Primeiramente, Deus é o grande rei acima de todos os deuses. Não que o salmista reconheça a existência de outras divindades verdadeiras. Antes ele quer afirmar a supremacia absoluta do Senhor sobre tudo aquilo que os homens adoram ou imaginam possuir poder. Todos os ídolos das nações são vaidades. Tudo aquilo que os homens ímpios valorizam, que eles adoram, a que eles se entregam, são vazios. Somente o Senhor reina soberanamente sobre o universo. Ele afirma implicitamente aqui o que o Salmo seguinte fala explicitamente. Veja o Salmo 96:5. Diz assim: os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Então, Ele é o grande, o supremo rei acima de todos os deuses. Ele é o único Deus verdadeiro. Nós estamos adorando ao único Deus verdadeiro, enquanto muitos adoram a ídolos. A obras de mãos de homens, nós adoramos ao Deus vivo. Mas em segundo lugar, Ele também é o Criador. Ele diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois Ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. O salmista observa e percorre toda a criação, das profundezas da terra aos cumes das montanhas, do mar à terra firme, para declarar que tudo pertence ao Senhor. Nada, pense, quando você está diante do mar imenso, quando você olha o céu azul se perder no infinito, e você pense, nada está fora do alcance do seu domínio. É particularmente distintiva a simplicidade com que o Salmo afirma: dele é o mar, pois ele o fez. Devemos entender o contexto cultural disso. Como a maioria de nós já sabe, as antigas religiões do Oriente Próximo, nessas religiões o mar frequentemente simbolizava uma força caótica, que precisava ser vencida pelos deuses em violentos combates. As Escrituras, porém, rejeitam completamente essa concepção. O mar não é rival de Deus, nem representa qualquer ameaça ao seu governo. Ele simplesmente pertence ao Senhor, porque foi criado por Ele. Então, aquele que fez o mar com sua palavra, governa soberanamente tudo quanto existe. Em terceiro lugar ainda, ele apresenta outra razão, porque se toda a criação pertence ao Senhor, também nós pertencemos a Ele. O Deus que governa o universo é o mesmo Deus que se revelou como a rocha da nossa salvação. Vinde e adoremos, ele diz no verso 6, e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então o Deus que governa é o mesmo que nos criou.
Por isso, nossa alegria não surge apenas da contemplação do seu poder, mas da certeza de que esse Deus Todo-Poderoso é favorável aos que nele confiam. Essa é a verdadeira fonte da adoração jubilosa. Nós cantamos, irmãos, porque nós fomos salvos. Nós damos graças porque nós pertencemos ao Senhor. Nós exultamos nele porque ele é aquele que reina sobre todas as coisas, mas também reina de um modo especial sobre o seu povo. Portanto, a alegria do culto não é uma alegria superficial, nem circunstancial. Ela está firmemente alicerçada na pessoa e nas obras do nosso Deus e é produzida por aquilo que cremos e professamos. E ainda dentro dessa convocação à adoração, veja, é uma adoração jubilosa. Depois de convocar o povo a uma adoração jubilosa, o salmista muda o tom sem mudar o assunto. A alegria continua presente, mas agora é acompanhada de profunda reverência. Ou seja, Deus nos convoca para uma adoração não apenas jubilosa, mas também uma adoração reverente. Esse é o segundo subponto, uma adoração reverente, versos 6 e 7. Ele novamente convoca, veja o verbo de novo aí. Vinde, adoremos e prostremo-nos. A ideia é de você se curvar ao chão. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, se de um lado nós devemos nos alegrar, de outro lado devemos fazê-lo em posição de reverência. Percebam que a intensidade da adoração não diminui. Ela apenas assume outra forma. Se nos versículos anteriores o povo era chamado a expressar sua alegria por meio do canto e das ações de graças, agora ele é convocado a curvar-se diante da majestade do Senhor. Porque a verdadeira adoração sempre une essas duas dimensões. Como eu falei, a atenção da adoração. A alegria sem reverência, ela degenera em euforia irresponsável. E a reverência sem a alegria transforma-se em formalismo vazio. O culto agradável a Deus combina santo júbilo com profundo temor. Os três verbos utilizados no versículo 6 são particularmente expressivos. Veja, adoremos, prostremo-nos e ajoelhemos. Essa é a postura daquele que reconhece a infinita grandeza de Deus e a sua própria pequenez. O corpo acompanha, portanto, irmãos, aquilo que o coração reconhece. Embora a verdadeira adoração não dependa de uma posição física específica, as Escrituras frequentemente apresentam o prostrar-se e o ajoelhar-se como expressões visíveis de humildade, submissão e dependência diante do Senhor. E o fundamento dessa reverência também é apresentado pelo salmista. Primeiro, porque Deus é o nosso Criador. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aquele que nos fez, Ele tem, irmãos, o absoluto direito sobre nós. Porque nossa existência não é autônoma nem independente. Nós vivemos porque fomos criados por Ele. E continuamos existindo porque somos sustentados diariamente por sua providência. Ele tem os direitos autorais, portanto, de escrever a nossa história, da nossa história. Por isso, adorá-lo não é um favor que prestamos a Ele, mas o dever de toda criatura diante do seu Criador, e deve ser o nosso deleite. Entretanto, o salmista imediatamente acrescenta uma razão mais profunda. Ele diz aí no verso 7, parte A, Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Se o versículo anterior, portanto, enfatiza a criação, este aqui destaca a aliança. Deus não é apenas criador de todas as coisas, Ele é o Deus do seu povo. E nós não somos apenas criaturas. Eu estou falando nós os que têm Cristo. Se você não tem Cristo, você é apenas criatura. Você precisa se converter a Cristo, arrepender-se dos seus pecados, confessá-lo como Senhor. Mas se temos a Cristo, nós não somos apenas criaturas, nós somos o povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. A linguagem, você percebe, torna-se extraordinariamente pessoal. O grande rei do universo é também o pastor que conduz, alimenta, protege e preserva o seu rebanho. Essa imagem percorre toda a Escritura, não é? Nós lemos na liturgia. A liturgia não é feita a esmo, irmãos. Nós lemos na liturgia, nós cantamos, és meu pastor e nada faltará. Nós cantamos tudo isso. E se você estava distraído, você perdeu a narrativa e você não tira tanto proveito dessa mensagem. Mas se você acompanhou a narrativa desde o início, você vai perceber. O Salmo 23 lembra isso. O Salmo 80, verso 1, também lembra isso. O Senhor se revelou como pastor de Israel. Ele prometeu reunir suas ovelhas por meio do pastor prometido lá em Ezequiel 34.
E na plenitude dos tempos, essa promessa encontrou seu cumprimento em Cristo, que declarou em João 10:11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Assim, meus irmãos, aquele diante de quem nos prostramos é o mesmo que entregou a própria vida para nos resgatar. Percebam então como o salmista equilibra transcendência e imanência. Deus está acima de todos os deuses, mas Deus é o pastor que está à frente do seu rebanho. Reverência e intimidade. O Deus diante de quem nos ajoelhamos é infinitamente exaltado acima de toda a criação, mas é também o Deus que veio a este mundo e que nos recebeu em aliança e nos conduz como seu rebanho. E quanto mais contemplamos a sua majestade, mais profundamente nós nos curvamos diante dele. E quanto mais experimentamos o seu cuidado pastoral, mais espontaneamente o adoramos com amor e gratidão. Irmãos, essa é uma importante correção para o nosso tempo. Há quem transforme o culto em um espetáculo descontraído, né? Com luzes, câmera e ação, no qual a reverência desaparece diante da familiaridade, e a diversão e o entretenimento substituem a verdadeira adoração. Outros, porém, enfatizam tanto a solenidade que praticamente eliminam a alegria da adoração. O Salmo 95, ele rejeita ambos os extremos, porque o povo de Deus, ele canta, porque ele foi salvo, e ele se prostra, porque ele está na presença do Rei dos Reis, do seu Senhor. De modo que a alegria, a verdadeira alegria cristã, conduz naturalmente à reverência. E a reverência torna a alegria ainda mais profunda, porque ambas nascem da contemplação do mesmo Deus, nosso grande Rei e o nosso fiel pastor. Até esse ponto, o Salmo desenvolveu um grande chamado à adoração. O povo foi convocado a cantar, a celebrar, agradecer, adorar e prostrar-se diante do Senhor. Entretanto, a celebração cede lugar à exortação, e o convite transforma-se em advertência. Isso nos ensina que a convocação do rei pastor é também uma convocação à escuta obediente. Mas, meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Nós vamos dividir esse salmo em 2 mensagens, com a graça do Senhor Deus. Porque eu quero tirar bastante proveito, uma vez que isso é muito importante para o culto. Mas nessa manhã, eu quero enfatizar este primeiro ponto. Então você vai deixar aí a primeira parte, né? E na nossa volta do Supremo Concílio, com a graça de Deus, a segunda parte. Mas eu quero agora aplicar isto. É a pergunta que eu quero fazer a você. Como você chegou aqui nesta manhã? Antes disso, como você se preparou para este culto? Antes disso, você sequer se preparou? Você sequer ontem lembrou que dia era hoje? O mundo se lembra do seu Deus. Você conhece a palavra sextou? Sextou é a grande aclamação do mundo ao seu Deus. Sextou. É dia de farra. É assim que o mundo celebra. E quando chegam os grandes feriados, que são dias santos, você sabe que todos os feriados para o mundo são dias santos. Mesmo aqueles que não são dia de um santo específico. Porque são dias em que ele diz: eu vou celebrar a vida. E ele se prepara antes. Você já percebeu que ele começa e entra no templo dele, às vezes de manhã? Que é quando à noite ele está calibrado. De manhã ele já começa. E passa a noite. A gente, quando vem para o culto de manhã, a gente passa por uma distribuidora próxima de casa. E está assim, ó, de homens e mulheres, bebendo e celebrando o seu Deus. Eles estão desde ontem. Eles se prepararam desde sexta. E estão celebrando. Você se preparou para esse dia? O que ele representa realmente para você? Como você procurou induzir seu coração na dependência do poder de Deus,
usando os meios de preservação para este momento. O quão consciente você entrou neste lugar e feliz e resolvido a alegrar-se no Senhor. A emoção, a alegria, não é algo que a gente possa fabricar, mas a verdadeira alegria cristã, ela pode ser produzida pelos meios de graça, por isso que eles são chamados meios de graça. Clamando ao Senhor Deus, lendo a sua palavra, enchendo o coração da palavra de Deus, com zelo. Pode até acontecer que você não sinta necessariamente nenhuma emoção, nenhuma cócega na alma, mas se você cantar com consciência do que você está cantando, dizendo: Deus, essa adoração é para ti, você vai experimentar o que é a verdadeira adoração. Porque nós temos o Espírito de Deus. E nós temos um rei pastor. Esse rei pastor é tão maravilhoso que ele nos conduz. Esse rei pastor é Cristo. E esse rei pastor, conforme a carta aos Hebreus, no capítulo 2, eu peço que você abra lá e eu vou concluir com esta leitura. Ele cita o Salmo 22 e aplica esse Salmo 22 a Cristo, pois o Salmo 22 é o Salmo messiânico, você lembra? É o Salmo que começa com aquelas palavras que Jesus vai repetir na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas termina com celebração. O Salmo 22 é o Messias, aqui na voz profética de Davi, descrevendo o seu sofrimento e depois celebrando os frutos do seu sofrimento. E é por isso que em Hebreus capítulo 2, ele diz, no verso 10 em diante: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele está se referindo a Jesus, ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. A quem? A nós, igreja. Dizendo, essas são as palavras de Jesus: a meus irmãos. Olha a alegria de Jesus, ele está aqui, por meio do seu Espírito. E ele tem essa alegria. Ele está dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele canta no nosso meio, e é por isso que a nossa adoração é aceita. E nós precisamos lembrar, nós sempre estamos em boa companhia quando nós adoramos. Ao mesmo tempo, esse Jesus que está por meio do seu Espírito presente, está à destra de Deus, intercedendo por nós, e como Deus verdadeiro, recebendo a nossa adoração. Nós estamos sempre em boa companhia. Oh, irmãos, que verdade preciosa. Nosso irmão mais velho está aqui, e é Ele quem eleva nossos cânticos. Por isso nós devemos cantar com alegria. Por isso devemos nos preparar com antecedência. Por isso devemos nos aproximar confiantes, porque Ele canta conosco. E Ele diz: aos meus irmãos, e quando Ele fala na sua palavra, quando a sua palavra é pregada, é Ele quem está declarando o nome do Pai, que é o seu nome. Que o Senhor venha nos motivar, queridos, a nos preparar adequadamente para o culto e celebrar com alegria e abrir os lábios e a plenos pulmões cantar, celebrar, jubilar, mas por outro lado, nos prostrar em reverência, sabendo que estamos diante do Rei, e que façamos isto
hoje, ainda no culto que ainda apresentaremos a Deus e que nos preparemos durante o dia, para que desfrutemos dessa presença tão preciosa do Senhor. Vamos orar. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra que fala ao nosso coração. E reconhecemos que são muitas as vezes em que vimos a este lugar relaxadamente. Nossa mente já funciona no automático, já estamos acostumados a acordar no domingo e vir para o culto. E às vezes até nós vimos conversando sobre coisas que vamos fazer durante a semana, sobre o jogo da Copa que passou, sobre a política. E a Tua palavra diz, Senhor, e é a Tua palavra que diz, a boca fala do que está cheio o coração. Tem misericórdia de nós e perdoa-nos, Pai. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de desfrutar da Tua presença, porque não nos preparamos adequadamente. Mas nós Te louvamos porque temos a certeza de que o nosso culto é aceito, porque o nosso irmão primogênito, nosso Senhor e o pastor está à nossa frente. Ele canta louvores a Ti, ó Pai. E Ele que está à Tua destra recebe esses louvores. Que mistério tremendo, Senhor. Isso nos motive a Te adorar com alegria. Nós Te pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor e Rei e Pastor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito sejam conosco, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.